Nós vamos iniciar assim, ó. Coloca para mim, 2 Coríntios 5, versículo 17. Se pudermos ler, podemos fazer a leitura desse texto em pé? Se pudermos, para a gente iniciar o nosso culto hoje assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Revela-nos, papai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Isso é para nos fortalecer. Conheço todos vocês que estão aqui. E rogo para que todos nós estejamos cada dia mais firmados. Não que isso não tenha sido revelado, mas que isso seja cada vez mais firmado em nós. Para que tenhamos a clareza de anunciar a todo ser humano que a única maneira de nascer de novo é estando em Cristo Jesus. Esta é a coisa mais importante que nós devemos ter aqui nesse texto. Esse texto traz clareza para nós. É a única maneira de alguém nascer de novo é estando em Cristo Jesus. Então, nós sabemos, eu sei que os irmãos são esclarecidos. Nascer de novo não é aceitar Jesus. Nascer de novo não é ser batizado nas águas. Nascer de novo não é obedecer à palavra de Deus. Nascer de novo não é seguir os ritos religiosos. Nascer de novo é estar em Cristo e para isto ele nos atraiu em seu corpo. Então vamos lembrar disso, para a gente iniciar a nossa noite, lembrando disso, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Louvado seja Deus que revelou esta graça a todos nós que aqui estamos. Vamos abrir agora a Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Também é um versículo importante para todos nós, para a fundamentação da nossa fé. Porque é pela palavra que nós temos que estar firmes. E ali está escrito assim, porque eu... Coloca a outra versão para mim. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E agora vivo... Mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todos aqueles que creram, que foram atraídos por Jesus, que morreram com Jesus naquela cruz e foram ressuscitados com ele, devem trazer isto sempre agora. Eu morri com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo e agora não sou eu que vivo mais, mas agora Cristo é que vive em mim.
É assim que a igreja deve caminhar, firmada, bem firmada, alicerçada nesta verdade. Todos nós confessando a mesma palavra. É assim que nós devemos caminhar. Então vamos lembrar desse louvor que fala: porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Esse próximo louvor está lá em Apocalipse. Vamos ler o texto. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Coloca pra gente ali. Vamos fundamentar o louvor, todos eles. Como é bom a gente poder louvar com entendimento. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam ao que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E agora, capítulo 5, versículo 9. Vamos dar continuidade. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam, preste atenção, amados, eles estavam louvando isto: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força e honra, e glória e ações de graças. A igreja também louva, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, aquele que nos alcançou com a graça, aonde nós somos lavados em seu sangue, para sermos agora do Senhor. Então vamos lembrar desse louvor tão bonito.
se assenta sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro.
Nós, como igreja, agora que cremos que Cristo nos atraiu em seu corpo, cremos que nós somos regenerados, nós que estamos agora em Cristo Jesus, com uma graça maravilhosa para nos conduzir de acordo com a vontade de Deus, devemos, como igreja, fazer o que está ali, próximo louvor. Nós devemos anunciar, proclamar, chamar e convidar a todos aqueles que nos cercam, dizendo como está em Apocalipse capítulo 22, verso 17. Como é importante a gente ter clareza, das Escrituras. Nós não fomos chamados para ficar em silêncio. Não fomos chamados para ficar sem um comportamento digno. Mas somos chamados para viver conforme o Senhor designou. Santos aqui na terra. Embaixadores da parte de Cristo, dizendo assim: o Espírito e a esposa... Quem é a esposa aqui? A igreja. Então, a igreja, pelo Espírito, diz, ou dizem, vem. Quem tem sede, antes, quem ouve, diga, venha. Aqueles que vão crendo também vão dizendo, vamos. E quem tem sede, que venha. E quem quiser, que beba de graça da água da vida. Essa é a caminhada da igreja. É mais um culto que temos para poder dizer isto. Eu quero acreditar que todos aqui estão descansados nessa graça, mas de repente você não está ainda, então vem. E aqueles que estão ouvindo essa mensagem, eu não sei quantos vão ouvir, quando irão ouvir, mas fica aqui o nosso convite, venha. E o projeto é este, vem para morrer em Jesus na cruz. Vem para você crer que você também foi atraído por ele. Então vamos lembrar desse louvor. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim
Isso é o que todos nós, tenho certeza que desejamos. Desejamos que isso seja realidade na vida de todos. Por isso que nós clamamos, venha, venha. Se você não está, venha. Aqueles que estão ouvindo, venham. E é assim que nós vamos vendo a igreja crescer, testemunhando isso. O que nós fazemos quando nos reunimos aqui? Olha como é que é legal a gente pensar nisso, né? O que estamos fazendo aqui? Eu tenho certeza que pelo menos 3 coisas importantíssimas estão acontecendo aqui. Primeiro, estamos em obediência à palavra de Deus, que diz não deixe de se reunir como igreja. Não deixe de se reunir. Então, estamos obedecendo à palavra de Deus. Estamos desfrutando do ouvir da palavra. A gente não pode se limitar a achar que apenas quando nós estamos com a Bíblia lendo, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Os louvores todos estão embasados e todos falam da palavra de Deus, que assim não teria sentido se não fosse assim. Então nós estamos ouvindo a palavra, seja ela de forma cantada, ou seja, como nós estamos fazendo aqui, mostrando os textos, falando sobre a palavra e louvando a palavra. E o que nós estamos fazendo mais aqui? Eu espero que você tenha alegria de estar aqui. É o mínimo que eu acredito que Deus espera, é que as pessoas entrem aqui com alegria. Não é possível a gente vir na casa do Senhor sem alegria. Por isso que o Salmo de 122, verso 1, quando fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso deve fluir na vida de todos aqueles que nasceram de novo. Ou estou equivocado? Eu tenho certeza que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E alegria a gente expressa ela. E é tão bom a gente ter alegria em meio a todas as dificuldades e tribulações que nós temos. Essa é a graça de viver o impossível. Nós vivemos o sobrenatural aqui na Terra. É estar feliz ou ter prazer quando nós estamos passando por situações tremendas. Eu sei que essa matemática às vezes é difícil para nós, mas é assim que o Senhor nos chama. E Ele tem transformado a vida de todos nós. Nós viemos aqui para adorar, gente. Deus tem procurado verdadeiros adoradores. Eu não vou me cansar de lembrar de quando Jesus estava falando com aquela mulher samaritana, que era uma coisa improvável. Jesus tocou na ferida de muitas pessoas sem cometer um ato sequer de injustiça. Apenas por conversar com uma pessoa que era repugnante. Às vezes a gente, pode passar por situações aí que a gente tem que ter muito cuidado, para não julgar ninguém. Você, andando no meio desses, Jesus, eu tenho certeza que ele escandalizaria tudo para mostrar quem ele era. O amor aqui na terra. Mas ele disse assim, quando a samaritana perguntou a ela, Bruna, ô Senhor, nossos pais dizem que nós devemos adorar neste monte. Porque ela tinha uma linhagem hebraica lá atrás. Quando o povo separou as 10 tribos, ela sabia alguma coisa. Mas ela falou para Jesus, vocês judeus dizem que a adoração é em Jerusalém. Como é que fica isso? E Jesus respondeu para ela, senhora, não falou senhora, não é isso que está escrito, falou, moça, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque assim é que Deus tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A igreja, ela foi feita para adorar a Deus. Nós estamos aqui para adorar. Também tem um texto que fala disso lá em Efésios, no capítulo 1. Nós temos ali também a mesma questão. Quando o apóstolo Paulo estava ensinando aquela igreja, Deus usou o apóstolo Paulo para falar com aqueles que estavam lá em Éfeso. Vamos ler do versículo 5 e 6. Efésios 1, 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E também nós temos o versículo 12, que fala, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O próprio profeta Isaías, que foi um dos grandes profetas da Bíblia, ele deixou isto, inspirado pelo Espírito Santo. Este povo que eu formei para mim, para que me desse o louvor. Qual é o maior livro da Bíblia? Esse é fácil, hein? Qual é o maior livro da Bíblia? Os Salmos, isso mesmo, Moisés. Quantos capítulos tem? Eu vou perguntar ao Moisés. Quantos capítulos? Quem sabe? 150. 150 capítulos. Você sabe o que é o Salmo? Todos os capítulos são louvores. O livro de louvor. Todos eles. Por isso que fala salmodiando. Porque o salmo não era para ser lido, era para ser cantado, louvado. O louvor sempre fez parte do povo de Deus. E nós estamos aqui. Viemos aqui para quê? Para adorar. Oh, que coisa maravilhosa. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Então vamos adorar ao Senhor. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te
Podem sentar, queridos. Coloca para mim, por favor. Nós vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Veja que tremendo que é isto. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-os cada vez mais, eu seja menos amado. Vamos lembrar desse louvor? Fala assim, ó. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho,
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Deixa eu lembrar uma coisa, irmãos, que é importante. Já falei algumas vezes trazendo essa informação a vocês. O número de profecias a respeito da segunda vinda de Jesus, ela é 70% maior do que a da primeira vinda. Eu não sei se isso causa a você algum impacto. A mim causa. Porque mais importante do que a vinda de Jesus que já veio, é a segunda vinda dele. Se ele tivesse vindo uma vez só, e dissesse que não voltaria mais, nós não estaríamos esperando nada. Viveríamos aqui, inclusive, meio que sem rumo. Mas o que mantém a igreja pulsando é a vinda dele. É a expectativa, a ansiedade que existe na igreja pela volta dele. Por isso que está escrito assim, ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que você espera? O que você está esperando? O que você está fazendo com a sua vida aqui? O que você faz com a sua vida aqui? O que é o norte da tua vida? O que é o sentido da tua vida? Meu amado, se não tem bem claro uma coisa, olhando para Jesus, nós devemos caminhar olhando para ele. É na expectativa de vê-lo face a face. Aquele que eu não conheço, ele chegará. Por isso que ele virá soberano, em poder ele virá. E o que virá com ele? Ele trará a recompensa. Ele trará o grande dia. Aonde aquele que está em Cristo, este subirá. Quem não está em Cristo, este ficará aqui para ser julgado e depois lançado no lago de fogo. Meus amados, é a coisa mais importante da vida de um ser humano é ele ter clareza sobre isso. Por isso que eu sempre gosto de lembrar que qual é o motivo? É por ele que eu estou gastando a minha vida. Estou aqui caminhando para falar de Jesus. Caminhando para ser digno de representar o reino dos céus aqui na terra. Caminhando esperando Jesus. É a maior expectativa que eu tenho na minha vida. Ou não é a sua também? Se você não tem essa expectativa da volta de Jesus, você está perdendo o tempo. A gente tem que ter uma expectativa ardente. A Bíblia fala sobre aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Então vamos aguardá-lo ansiosamente. E assim nós vamos caminhando, tendo ele como única razão da nossa adoração, a única razão do nosso viver. Filipenses 1:21. Quem sabe antes de abrir lá? O que está escrito em Filipenses 1:21? Alguém sabe? Quando eu falo, aí todo mundo lembra. Porque para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Ele é a única razão da nossa adoração. Então vamos lembrar disso? Esperança que anelo
2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Eu até lembro uma vez que perguntaram assim, qual é o seu sonho? A gente estava no acampamento de jovens, não sei se a Bruna lembra disso. Qual é o seu sonho? Escreva qual é o sonho que você tem. Vocês lembram disso? Não sei se o Thiago estava lá. Qual é o seu sonho? E aí eu lembro que eu estava iniciando, né? Foi quando eu fui batizado. Mas eu conhecia esse texto. E eu coloquei esse sonho para mim. Estava escrito assim, ó. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo teve clareza sobre quando ele ia embora. Quando o Senhor vinha buscá-lo. Ele disse, olha, eu já estou ficando velho. Inclusive está escrito Paulo velho. Ele já estava velho, provavelmente lá em Roma, na casa alugada, que ele estava ali, no final dos dias da vida dele. E ele estava falando, eu sei que eu estou indo embora. Sabe, Ananda? Aí ele falou assim, ó. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Eu lembro que eu tive um lampejo de lucidez, assim, de falar, meu sonho é que isso aqui se torne realidade na minha vida. Que eu possa chegar no fim da minha caminhada e dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E aqui eu quero mostrar para vocês o próximo versículo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim. Agora presta atenção no que ele falou. Mas também a todos o que amarem a sua vinda. Nós devemos ter esse amor pela volta de Jesus. Amor pela volta dele. Isso deve nos impulsionar para nos reunirmos. Lembra quando está escrito? Olha que bonito. Hebreus capítulo 10, verso 25 da King James. Todos aqueles que amarem a sua vinda, que estão dessa expectativa, ardente expectativa. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Olha agora como é que termina. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha, tantos textos mostram isso, que a igreja deve estar alerta, vigilante, esperando a volta de Jesus. Isso deve pulsar em nós. Estar aqui adorando o Cordeiro, dizendo, Senhor, Maranata, venha, Senhor, venha, Senhor, porque Tu és santo, 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 santo. E nós vamos encerrar lembrando de Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Débora e todos nós, não assustemos com as coisas deste mundo. Não se assuste. Não se assuste.
Este mundo é um mundo que jaz o maligno. Nós viemos dele. Louvado seja Deus por aquele que está em Cristo, que já foi separado deste mundo. Nós não pertencemos mais a ele, mas sabemos o que é um mundo, porque nós viemos dele. A única orientação é que assim, as coisas velhas já passaram. Então é para a gente esquecer, deixar para trás o que passou. Deus nos deu uma nova vida para viver essa novidade de vida. Mas nós sabemos como é. Mas a orientação é essa. Deus está falando assim para você e para mim. Para a gente ir embora hoje com isso bem gostoso dentro de nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. E agora guarda isso no coração. Deus está falando. Eu te esforço. Eu te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. É assim que Deus faz, Bianca. Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Delora, é assim que Deus está agindo na vida dos seus filhos. Os seus filhos têm o poder extraordinário de Deus na vida deles. É Deus que está falando. Não é esforço teu. Sou eu que te esforço. Ajuda vem do alto. Essa é a ajuda que vem lá de cima. É Ele que vai nos conduzindo para a glória dele. Então vamos aproveitar para a gente encerrar esse momento de louvor, esse momento de culto, lembrando disso. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Por tudo que vivemos aqui. Conceda-nos a bênção do guiar do teu Espírito a cada dia, da tua vontade sendo cumprida sobre nós, a tua palavra agindo no nosso viver, para que muitos sejam alcançados pela tua maravilhosa graça. Rogo para que o Senhor continue a abençoar a todos nós com trabalho, papai, com a força para trabalharmos, abençoar nossos casamentos, abençoar nossas relações como irmãos, abençoar o cuidado dos nossos filhos, a educação deles. Nós pedimos que o Senhor guarde e proteja nossos filhos, nossas crianças, de toda essa má influência, em nome de Jesus. Peço, papai, que o Senhor continue a dar a todos nós a graça de vivermos com alegria, glorificando, te louvando, te adorando e esperando o seu Filho, Jesus. Leva-nos, papai, guardados em teu nome. E em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Graça e paz. Graça e paz, pessoal.